E ser mãe é mergulhar em uma jornada ao mesmo tempo encantadora e desafiadora, né? É mudar o eixo da vida, sentir o maior amor do mundo, enquanto busca ali conter os receios que surgem a cada nova etapa, depois que o bebê nasce, depois que ele faz 1 ano. E como a gente viu aqui, ao longo de todos esses dias, esse caminho da maternidade começa, às vezes, muito antes da gestação. Foram dias de muita informação com especialistas, justamente para tentar ajudar essa jornada com suas dificuldades, peculiaridades e questionamentos. E nada melhor do que finalizar o nosso quadro Ser Mãe, a jornada da gestação, respondendo a todas as dúvidas que tivemos ao longo desses dias. Olha, foram tantas as dúvidas que a gente tentou tirar nos últimos dias e, mesmo assim, outras diversas ainda surgiram. E para nos ajudar nessa jornada, eu converso agora com a obstetra e ginecologista, a doutora Isabela Almeida, que está aqui com a gente. Muito obrigada, doutora, pela participação. A nossa primeira pergunta é da Andréia e ela fala o seguinte: eu sou baixinha. Isso me impede de ter um parto normal ou, de regra, eu já tenho que ir para a cesariana? Sofia, antes eu queria agradecer pelo convite, tá? E assim, é uma dúvida que é bem comum, porque geralmente a gente associa o tamanho à dificuldade para um parto normal. Mas na realidade isso não acontece. O parto normal vai além de tamanho. É estrutura física, é preparação para o parto, então não dá para a gente dizer que vai ter que ir obrigatoriamente para a cesárea. O que a gente sabe é que a mulher, quanto mais se prepara, maior a chance de conseguir esse parto normal. E a gente só vai saber realmente avaliando no momento do parto. Porque às vezes depende de encaixe de bebê na pelve, depende da descida dele. Então tem vários fatores que acabam influenciando. Tem gente que fala assim, ela é muito estreitinha, não vai ter passagem. Isso é ditado popular, né? Totalmente, engana totalmente. Muitas vezes a gente pega paciente bem magrinha, bem baixinha e ela consegue parir super tranquila. Então é bem variável mesmo. A Clara Barros pergunta: o parto normal pode prejudicar a musculatura do assoalho pélvico, influenciando posteriormente a relação sexual? Existe sim, tá, esse prejuízo, mas na realidade não só do parto normal. A gravidez por si só é um fator de risco para frouxidão de assoalho pélvico. Tanto é que a gente costuma recomendar muito fazer fisioterapia pélvica, tentar fortalecer essa musculatura, porque a gente sabe que de fato acaba fragilizando. Então, o parto normal é o principal fator, acaba influenciando muito, acaba fragilizando a região de musculatura. Mas depois, fazendo a fisioterapia pós-parto, fazendo essa recuperação de assoalho, fica tudo tranquilo. Então é importante essa mulher pós-parto ter essa recuperação de assoalho, Com certeza. A fisioterapia pélvica ela vem já desde antes. É um fator que protege demais. Junto com a atividade física, claro, né? E aí a mulher, quanto mais fisioterapia fizer, quanto mais trabalhar essa região, melhor vai ser a recuperação pós-parto. A gente até falou sobre isso aqui ao longo desse nosso quadro. Muita mulher tem incontinência urinária durante a gestação. E é justamente pela frouxidão desse assoalho pélvico? Com certeza. Acaba sendo um dos sintomas mais comuns, né? E que preocupa também no pós-parto. Porque na gravidez, você percebe, já tem essa fragilidade. É normal, de repente, você chegar e perder xixi sem querer. Vai tossir, vai rir e acaba perdendo xixi. Quem nunca, né? Deu uma espirradinha e acabou. E aí, assim, no pós-parto, isso acontece com uma frequência maior. E aí, a fisio ajuda bastante nessa área. E é importante fazer logo depois também do parto, né? Quando liberar, assim, pelos médicos, justamente para não perder o tempo de refazer essa musculatura. Com certeza. Geralmente, a gente pede um intervalo, né? De recuperação pós-parto, mas depois a gente já libera para ter essa recuperação o mais rápido possível. Perfeito. A Thais Andrade pergunta: na amamentação, se o peito estiver doendo, devo utilizar compressa fria ou quente? Isso é bem variável, tá? O tipo de compressa depende muito do que estiver acontecendo na mama. Não necessariamente a dor quer dizer que tem alguma coisa precisando de compressa. A dor chama a atenção da gente para que essa mulher simplesmente investigue a causa da dor. Normalmente é uma pega incorreta, alguma coisa que está acontecendo de forma inadequada. E aí, quando a gente faz o ajuste, isso aí já tende a melhorar. A compressa, ela fica indicada em algumas situações, seja de infecção, ou seja, de repente, de uma produção excessiva de leite, e aí depende muito. Essa produção excessiva da mastite, é isso? A produção excessiva, se ficar o leite engurgitado na mama, pode acontecer de dar mastite, entendeu? E aí a compressa morna, ela costuma aumentar a produção. A compressa fria, ela costuma diminuir. Então, a gente tem que associar para poder avaliar cada caso. Não dá para a gente dizer, tá com dor, vai fazer tal compressa. A Larissa, ela pergunta o seguinte agora. Ela é do Farol e diz que está com 37 semanas e com contração de treinamento. Quando sei a hora de ir para a maternidade? Eita, que essa é uma dúvida boa, viu? Na realidade, assim,
Eu costumo falar para as minhas pacientes que existem algumas situações que nessa idade gestacional a gente tem que acabar procurando a maternidade para ficar mais vigilante. Sangramento aumentado, perda líquida, geralmente que escorre pelas pernas, diminuição de movimentação do bebê. A gente, quando está gestante, a gente sabe o padrão de movimento do bebê. Então, quando a gente percebe que aquele bebê não está mexendo legal, a gente precisa de uma avaliação mais de perto. E no caso de um trabalho de parto ativo, que é geralmente o que causa muita dúvida na gestante, porque essa fase das 37 é super comum. Começar a sentir contração, começar a ter algumas dores, mas a gente começa com o treinamento e depois esse trabalho de parto desencadeia. Então, geralmente, quando o trabalho de parto pega, você começa a ter contrações mais intensas e mais frequentes, que não vão parar com descanso nem nada, ela vai continuar tendo aquelas contrações, geralmente 2 a 3 em 10 minutos, cada uma dura 30, 40, 50 segundos, e aí isso vai se prolongando e a gente vai percebendo que é um processo que está evoluindo. Na hora é diferente, a gente fica ansioso para saber como é que vai ser, mas a gente percebe que está diferente, sabe? Muda. Não é comecei a sentir, já vou para a maternidade, né? Então, eu geralmente recomendo que ela aguarde um pouquinho. Começou a sentir, observa como é que vai ficar essa contração, vê se realmente vai pegar. Porque algumas vezes você começa com contração e de repente aquelas contrações diminuem, principalmente de madrugada. É muito engraçado, mas a gestante chega de madrugada e começa com dor e diz, eita, vou parir agora. E quando a gente vê, não acontece, é só aquele falso trabalho de parto, sabe? Perfeito. Aí geralmente é melhor que observe um pouquinho. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tenta segurar um pouquinho, percebeu que realmente é um processo que vai engrenar, procura a maternidade. Agora a pergunta é da Mara. Quais são as vacinas imprescindíveis da gestante? Tá. No geral, a gente tem vacinas que são liberadas e que a gente costuma recomendar no pré-natal, tá? Em idades gestacionais variadas, mas a gente faz muita orientação para que elas façam essas vacinas. Tem gestantes que ficam meio receosas, a gente entende, mas são vacinas que acabam protegendo para doenças que podem acabar afetando de alguma forma a gravidez, né? E aí entra a de tétano, a de hepatite, tá? Isso no primeiro trimestre. Geralmente a gente faz. E aí, a partir das 20 semanas, tem a DTPA, que é uma vacina que protege contra a coqueluche. A de hepatite que eu falei é hepatite B, tá? Tem a DTPA que protege contra difteria, tétano, coqueluche, que é a partir das 20 semanas que a gente costuma liberar. Entra também a de influenza e a Covid, que são vacinas que são liberadas para gestante. E atualmente está entrando no calendário, a partir de agora, de novembro, a de bronquiolite. E tem um monte de gestante ansiosíssima por essa vacina. Eu estava aqui ansiosa por essa vacina, mas não vai dar tempo não, vou ter que ir para o particular. E aí, assim, cada caso a gente tem que individualizar. Pode ser que venha a ser necessário alguma outra vacina, mas de forma geral acabam sendo essas. Perfeito. Agora, a Amanda, o percentil do meu bebê estava muito alto e agora está muito baixo. É para me preocupar ou não? E o que é o percentil de uma forma geral? O percentil é como se fosse uma média da medida dos pesos do bebê, que é dado na ultrassonografia, para você fazer uma avaliação de crescimento desse bebê. Não é uma média para ser usada de comparação. A gente vê muita gestante dizendo, o meu bebê está no percentil 20 e o seu está no percentil 60, aí, e ficando preocupada. Na realidade, esse percentil, ele importa para a gente, para que a gente vá acompanhando ao longo do tempo, para ver se esse bebê está desenvolvendo adequadamente ou não. A gente tem uma variação muito grande para dizer que o percentil é normal. Ele de 10 até 90 é um percentil normal. Claro que os bebês que ficam na média estão na média da maioria das gestantes, mas não quer dizer que um bebê com percentil 19, 18 vai estar com alguma patologia e um bebê de 60, 70 não vai estar. A gente precisa acompanhar. Quando é que a gente vai se preocupar? Se de repente esse bebê começar a apresentar um percentil nos dois extremos, antes do percentil 10 ou acima do percentil 90, ou se de repente ele tiver uma queda muito abrupta ou uma elevação muito grande. Porque aí a gente tem que tentar descobrir o que é que está acontecendo. Porque será que esse bebê caiu tanto de percentil, está evoluindo com a restrição de crescimento, é a mãe que não está se alimentando adequadamente e vai precisar associar uma alimentação melhor, ou então está desenvolvendo diabetes gestacional e por isso começou a crescer demais, a gente tem que observar isso. Mas de forma geral, o percentil serve para a gente fazer esse acompanhamento e ter noção de como é que esse bebê está se desenvolvendo. A pergunta da Luísa tem até relação. Ela fala assim, não ganhar muito peso ou engordar muito é perigoso? Então, quanto mais peso você ganha, você acaba tendo riscos de algumas outras coisas, né? Um diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia. Geralmente a gente coloca uma média de ganho de 12 quilos por gravidez.
Não é uma coisa muito fácil, tem mulheres que acabam ganhando mais, mas a gente sabe que quanto mais ganhar, mais riscos vai ter associado, tá? Pode ser que nada aconteça? Pode, mas o risco acaba sendo maior. Só que tem mulheres que simplesmente acabam não ganhando tanto peso. Eu tive gestantes que já ganharam 4 quilos a gravidez inteira. Isso também pode ser um problema, né? Pode ser, mas também pode não ser, depende muito de como o bebê está desenvolvendo. E aí, por isso é importante ficar acompanhando com ultrassonografias, quando for indicada, para a gente ter noção de como é que está acontecendo. Mas não necessariamente a falta de ganho de peso vai prejudicar ou o ganho excessivo. Mas a gente sabe que o ganho excessivo acaba tendo um risco maior para algumas doenças. A Carol disse o seguinte: meu peito não cresceu. Eu vou ter leite para amamentar a partir de quando o corpo começa a produzir? Eu tive essa dúvida recente, outro dia, viu? Não necessariamente vai ter dificuldade para amamentar. O tamanho da mama não quer dizer nada. É uma coisa que aflige muito, porque a amamentação, a gente fica muito preocupado, né? E quando acontece, quando o bebê nasce, muitas mulheres acabam esbarrando na dificuldade da amamentação. Mas o fato de você ter uma mama maior ou menor não vai trazer prejuízo nenhum. Pelo contrário, o seu corpo é perfeito, o seu corpo ele começa a se modificar e você vai ter produção de leite, tá? Claro que a gente escuta muito mulheres com maior produção, com menor produção. Isso depende muito, é genética, é momento, estado emocional. Né? Mas quanto maior o estímulo, maior vai ser essa produção. Então, a recomendação que geralmente eu dou, não vai ter preparo. A gente não vai estar preparando a mama, usando aquelas buchas, aquelas coisas para preparar. Isso a gente não faz mais. Mas a bebê está nascendo, vamos lá colocar na mama, mesmo que inicialmente não tenha leite, espera um pouquinho, bota, deixa estimular que a produção costuma vir. Lá para o 3º a 5º dia, a produção costuma aumentar bastante. Perfeito. A Maria Letícia pergunta: qual a lista de exames obrigatórios no tempo certo, em relação às semanas, para que as grávidas possam fazer reserva, por exemplo, nas vagas do SUS ou até plano de saúde, para quem tem plano de saúde? É uma preocupação grande, né? Porque, assim, eu acompanho pacientes tanto no SUS quanto particular e a gente vê a diferença. Infelizmente, por mais que a gente solicite exames, essas gestantes acabam nem sempre conseguindo fazer no tempo certo e a gente realmente precisa se adiantar. O que a gente tem que ter são exames no 1º, no 2º e no 3º trimestre, tá? E, no geral, a gente faz o hemograma, faz pesquisa de diabetes gestacionais, faz avaliação de algumas vitaminas e, principalmente, também a parte de sorologias para identificar algumas doenças que podem trazer prejuízo na gravidez. Não esquecendo também do exame de urina, que tem que ser feito. Isso a gente faz em todos os trimestres. E aí entra a pesquisa de diabetes gestacional, por volta de 24 a 28 semanas, com o TOTG, que é o testezinho da garapa, que muita gente acaba falando dele. Tem o ecocardiograma fetal, que é um exame que, no particular, a gente acaba pedindo com frequência, mas no SUS acaba sendo liberado só para pacientes de alto risco, pacientes com indicação, não é toda gestante que faz. Então, não é toda gestante que faz no SUS? No SUS acaba não sendo, ele acaba não sendo liberado. E as ultrassonografias, né? Que, no geral, o SUS acaba liberando 3 ultrassonografias, no começo, no meio e no final. A morfológica de segundo acaba entrando, mas que a gente vai associando conforme a necessidade, entre ultrassom com Doppler e alguns outros exames, caso venha ter necessidade. Perfeito. A Luísa fala o seguinte: como saber se a criança está... Agora falando de bebê. Como saber se a criança está com frio ou está com calor? Deve ser mãe de primeira viagem, que nem eu, viu? Pois é. Isso aí eu vou acabar respondendo como mãe também, tá? É bem difícil. Quando o bebê nasce, a gente fica totalmente atordoado, sem saber o que fazer. Às vezes bota roupa de mais, às vezes bota roupa de menos. E a minha indicação é observar como é que está o ambiente. Você vai perceber o conforto ou o desconforto do seu bebê a partir do que acontecer. Você não vai nascer sabendo. Você não vira mãe e a partir desse momento você já sabe de tudo. Você vai aprendendo. Então, observa. Às vezes você coloca uma roupa achando que está frio e percebe que o bebê está desconfortável e você vai diminuindo. Agora, a última pergunta para a gente encerrar, doutora. A Milena do Vergel diz que o filho dela está com carocinhos no corpo. O que pode ser? Calor? O calor é uma possibilidade, tipo, né? Se fosse aquelas brotoejinhas. Exatamente, eu estou associando a isso, né? O calor acaba... A pele do bebê é muito sensível. E aí o calor realmente acaba influenciando diretamente isso. E pode ser que seja. Mas o ideal seria procurar um atendimento com pediatra, um atendimento com clínico, caso não seja possível pediatra, para avaliar. Porque a gente sabe que tem também alterações de pele que podem ser
algo a mais além de calor. Então, era melhor observar direitinho e procurar ajuda médica. Doutora, eu tinha mais umas 10 perguntas aqui, mas infelizmente a gente não tem tempo. Eu queria muito agradecer a sua participação, tirar essas dúvidas pra gente e encerrar, né, com chave de ouro esse Eu que quadro. agradeço, Sofia. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Até. Eu espero que vocês também tenham gostado, viu, gente? A gente tentou trazer aqui essas dúvidas mais comuns, o dia a dia de muitas mães, da maternidade. Eu, enquanto mãe, eu tive muitas dessas dúvidas e, claro, foram dias especiais para a gente compartilhar esse aprendizado, para a gente compartilhar esse conhecimento também.